há pecado no meio do povo. Saiba porque muitas vezes o Senhor vira as costas para as nossas orações e porque Deus tapa os ouvidos. O estudo hoje é sério e eu conto com você até o final desse estudo. Vem com a gente. Seja bem-vindo, meu parceiro Wilber. Vamos fazer esse estudo de extrema importância para a Igreja de Cristo. Afinal, o Evangelho de Cristo é referente a quê, Wilber? O Evangelho de Cristo é referente a arrependimento, né? Então nós vamos fazer esse estudo que está maravilhoso e super sério para edificar a sua vida. Amém, amém, amém. Eu quero já compartilhar esse e-book dizendo para você que aqui nos comentários desse vídeo do YouTube tem para você fazer download. E se você não conhece o nosso trabalho ainda, lá no nosso site, você tem curso com certificado, tudo gratuito, tá, irmãos? O Ministério do Papo com Deus é fornecer conteúdo gratuito, ou seja, ajudar a Igreja de Cristo e edificar o povo santo. Nós estamos aqui para servir vocês, tá? Lá no nosso site tem mais de 170 e-books como esse aqui, tudo é gratuito, tá bom? Vamos lá, eu quero começar com vocês aqui, trazendo já sobre esse trecho de Josué 7, do 10 a 11. Então Josué acaba de perder uma batalha contra os amorreus. Irmãos, ele rasga a sua veste, ele joga pó na sua cabeça e ele começa a interceder e clamar pelo povo. E olha só o que Deus diz para Josué, Wilber. Então disse o Senhor a Josué: levanta daí, Josué, porque estás prostrados assim com o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenei. O povo viola a aliança de Deus e o Senhor havia deixado claro que eles não deveriam pegar os despojos da cidade. Você sabe que a família de Acã pegou despojos, né, da cidade que Israel tinha destruído. Deus falou: destrói tudo, queima no fogo, não fica com nada. Deus deixa muito claro isso lá, né, Wilber? Ele fala assim, não fica com nada. Ou seja, Deus está mandando exterminar todos os despojos daquela cidade. E a família de Acã, então, vai lá e se apossa dos despojos. Sendo assim, desrespeita, viola a aliança que Deus tinha feito com eles, ou seja, desobedece. E aí então o povo perde a batalha para os amorreus e começa a perecer. Então Josué vai lá e clama, e Deus fala assim: Josué, por que você está fazendo isso? Eu sou com vocês, eu sempre fui com vocês. Acontece que tem pecado no meio do povo. Aí Josué falou: opa, acendeu ali uma luz. Então eles procuram a família de Acã. Deus mostra para eles que é a família de Acã, e a Bíblia fala que eles foram apedrejados num vale. Agora eu não vou lembrar o nome do vale, mas está lá em Josué. É o Vale da Amargura, se não me falha a memória, e ali é queimado todos os despojos que foram retirados daquela terra. Olha o princípio do pecado na Antiga Aliança. Vamos trazer isso para a gente. O que significa isso? Nós violamos a aliança de Deus todas as vezes que nós desobedecemos ao Senhor. O problema do homem, irmãos, é a desobediência. Então, o pecado nos faz separação entre nós e Deus. E agora eu quero trazer você já para o primeiro slide aqui de Isaías 59:1. Nossos pecados, irmãos, fazem separação entre nós e o nosso Deus. Veja, se você estiver em dificuldade, se Deus não estiver respondendo às suas orações, se você estiver num momento difícil da sua vida, checa a sua vida para ver se não há pecado. Se não estiver pecado, óbvio que nós estamos passando por uma prova e Deus está nos aprovando, para nos aprovar, para nos melhorar, porque nós só conseguimos, vamos dizer assim, edificar o nosso caráter, melhorar a nossa vida quando a gente passa por tribulações. Então as tribulações são feitas para edificar o povo santo, para melhorar o nosso caráter. Deus está moldando o nosso caráter para a eternidade, ok? E ninguém cresce, obviamente, na segurança e no conforto. A gente precisa sair fora da caixinha, né? Eu e o Wilber já falamos bastante isso aqui. Isaías 59:1 diz isso: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo para que não possa nos ouvir. Ou seja, o problema é que os seus pecados fazem separação entre vocês e o vosso Deus. O Senhor possui as suas leis e elas, irmãos, regem todo o universo, né? As leis de Deus balizam todo o relacionamento entre nós e Deus. Mas Isaías 59 mostra que esse pecado acaba fazendo separação entre nós. Nós fizemos um estudo chamado Bênçãos e Maldições. Eu vou pedir para o Uber deixar um card aqui em cima para você, que está incrível. Lá em Deuteronômio 28 vai mostrar quando nós somos abençoados e quando nós somos amaldiçoados. Então nós sabemos que se nós atentamos às ordenanças do Senhor, nós somos abençoados. E se nós desobedecemos às ordenanças do Senhor, então nós passamos a ser amaldiçoados. Concorda, Wilber? Sim, Max, perfeito. Como você bem colocou lá em Juízes, né, o Josué, o povo, de novo, ele viola a aliança e ele vem violando a aliança desde
do Éden, né? Desde o jardim, você tem ali Adão violando a primeira, e vai ter sucessivos erros, né? E a gente consegue ver a misericórdia de Deus. Porque mesmo com o erro, Deus ele dá a oportunidade do povo se arrepender e vir para os caminhos dele, em vez de aniquilar tudo. Como Isaías fala, né? Isaías vai falar em Isaías 65, acho que verso 2, que Deus ele estende a mão todo dia para um povo que é rebelde e que o caminho não é bom. Então você vai ver, Deus ele está estendendo a mão e o povo ele não está observando esses mandamentos, não está tendo uma metanoia, uma mudança de caráter no povo, mesmo Deus estendendo a mão a esse povo. Maravilha. Olha só, o que eu quero dialogar agora com vocês é sobre isso. Olha só, a vida ela é cheia de angústias, nós sabemos disso, né? Tá lá em Salmos 21, por exemplo, diz o seguinte: o Senhor te responda no dia da tua tribulação. Ou seja, nós passaremos tribulações. Jesus mesmo disse isso, né? Ele fala assim, olha só, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Então, qual que é o problema do homem? O problema do homem é passar por aflições sem Deus. O homem, quando passa por aflições sem Deus, ele se torna maldito, né? Então, se no dia da nossa angústia nós estivermos sem Deus, então nós seremos os homens mais malditos dessa terra. Estar malditos, irmãos, é estar sobre o domínio do mal, ou seja, sobre toda a sorte de coisas que afligem a nossa vida, tanto espiritual quanto material ou física. Então, por que Deus não vai ouvir o ser humano? Exatamente por causa do pecado. Nós fizemos um estudo que fala sobre os gigantes. Eu quero puxar uma seta aqui para você, eu estou saltando para a gente fazer o estudo mais rápido. Mas se você tiver interesse de ver esse estudo sobre os gigantes, vai abençoar demais a sua vida. O maior inimigo do ser humano, o maior inimigo a ser vencido pelo ser humano não é Satanás, como você já aprendeu, mas são os nossos próprios desejos, que é a vaidade, lascívia, dinheiro, soberba e tantos outros. Nós vivemos no século onde os ídolos do passado somente mudaram de nome. Você já percebeu isso? Né? Nós não adoramos mais uma imagem. Isso era para a geração que ainda não tinha sido desenvolvida. Hoje nós adoramos o nosso próprio ventre. Somos amantes de nós mesmos. Deixa eu traduzir algumas coisas para vocês poderem entender. E eu vou puxar aqui. Nós lembramos de Mamon, né? No passado era chamado como Deus do dinheiro. Deixa eu puxar aqui. Mamon, Deus do dinheiro. Nós adoramos a quem? Nós não adoramos a imagem de Mamon, mas nós adoramos o dinheiro. E eu estava falando com o Hilber, que eu vi aí, um pastor, comediante super popular, fazendo aí live sobre mente milionária, né, Hilber? Era quase 800 pau o ingresso para entrar, e ele tá chamando o povo de Deus para ser uma mente milionária. Se você tiver uma mente milionária, Deus vai abençoar seus negócios. Gente, a maior heresia do século. Eles estão falando aquilo que o homem quer ouvir. O homem sempre teve o seu coração voltado para o dinheiro, e agora os homens falam isso dentro da igreja. Né? Tudo aquilo que o seu coração desejar, Deus vai te dar. Olha só, o coração do homem é enganoso, é perigoso demais. A gente fala de Sodoma e Gomorra como adultérios sexuais, lembra disso? Hoje a gente veste roupas sexuais, né? Roupas sensuais, perdão. As mulheres saem com 1/3 do seio de fora, com decotes, aparecendo a perna, um monte de coisa, e acha isso normal. Então, assim, a pornografia, o adultério, imoralidades sexuais e as roupas, veja, além dela estar pecando, ela está provocando pecado em outras pessoas. E a Sodoma e Gomorra dos nossos dias tá aí, rodando, e as pessoas acham isso absolutamente normal. Eu não falo só de mulheres, não, tá? Vou falar de homens aí que esculpem seus corpos aí e depois fica se aparecendo. Olha o grande problema dos nossos dias. A gente está normalizando, né, e relativizando o pecado e normalizando as práticas e os pecados. O pai da mentira a gente já sabe que é o diabo, né? Então quando falava assim, olha, o pai da mentira é o diabo. Hoje em dia, mentiras no casamento, mentira nos negócios, uma vida de dupla personalidade, adoravam a imagens. Hoje em dia nós adoramos o nosso próprio templo. Os homens dedicam a sua vida edificando seus corpos, que são altares dos seus próprios desejos. Ídolos, homens se reúnem para ouvir outros homens. Acabei de falar agora, os homens falam aquilo que os seus ouvidos querem ouvir. Em 2 Timóteo vai bater bem forte nisso que eu acabei de falar. 2 Timóteo 3, 1-5. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, enfim, aqui é uma lista gigante que eu nem vou terminar essa lista, mas ele fala que os homens serão até impiedosos. Em 2 Timóteo também 4, do 3-5, ele fala que haverá um tempo que eles não suportarão ouvir a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. Tá aí, mente milionária. O que o homem cobiça tanto? O dinheiro.
E aí eles vão cercar de homens que falam o quê? Segundo suas próprias cobiças, para que dê coceira nos seus ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se à fábula. E olha que Paulo fala a Timóteo, ó, tu, porém, sê sóbrio com todas essas coisas, suporta a aflição, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Falar de pecado hoje dentro das igrejas parece uma coisa antiquada, porque assim, já somos salvos, Cristo já nos libertou do aguilhão do pecado. Não, é do aguilhão da morte, mas só vai ressuscitar no último dia aqueles que estiverem em Cristo, certo, Hilber? Então, assim, a gente está vivendo um mundo só mudado, né, Hilber? O que era um ídolo de imagem de escultura virou um ídolo espiritual, virou um ídolo do dinheiro, virou um ídolo, vamos dizer assim, dos nossos próprios desejos, mas ele não está ali fisicamente, mas ele está intrínseco dentro da vida do crente. O que você acha disso, Hilber? Exatamente. E uma coisa que potencializou demais esses pecados que você leu foram as redes sociais. Você tem, por exemplo, o TikTok, onde você tem dancinhas sensuais e onde você tem homens ali exibindo o seu dinheiro para conseguir ali o Sodoma e Gomorra. Então você tem ali sempre esse ciclo. As meninas com umas dancinhas sensuais para tentar achar homens com dinheiro e os homens procurando sexo, e você tem esse ciclo vicioso do mal. E o Instagram também tá indo por esse caminho, né? Então, aí vai me perguntar, o problema é postar foto? Não, o problema é postar determinados tipos de conteúdo, né? E para cristão tem conteúdos que não se devem postar ali. E o que o Max falou faz muito sentido. A gente vê a igreja falando de paz e segurança o tempo todo, homens falando que estamos pela graça e não fala mais do pecado. Então, me parece paz e segurança dentro do sentido teológico, né, Max? Tá tudo bem, nova aliança, não se fala de pecado, paz e segurança, todo mundo salvo, Cristo volta, e é isso. E não me parece que é isso que está acontecendo. O mundo está um caos, as pessoas estão caminhando para um abismo e a igreja está numa liturgia, num sono, e ninguém faz nada. Ninguém aponta o dedo na ferida, né? Bota o dedo na ferida e fala, a gente precisa se consertar. A igreja precisa seguir o caminho de volta a Cristo. A igreja precisa ser a personalidade de Cristo. As pessoas têm que olhar para a igreja evangélica e ver Cristo ali, ver as atitudes de Cristo dentro da igreja, e isso está se perdendo. Verdade. A igreja continua sendo o baluarte do evangelho. O que é o baluarte? É a verdade intransponível. É como um farol. Pode ter tempestade, ela vai estar ali sempre iluminando. A igreja verdadeira, os remanescentes do Senhor. Certa vez eu peguei e falei isso para um pastor. Eu falei para ele que a igreja está vivendo seus piores dias sobre a terra. Ele não concordou. Ele disse que a igreja está expandindo, as igrejas gigantes e tal. Eu falei, olha, essa não é a igreja de Cristo. Claro que lá dentro Deus tem os seus remanescentes, né? A gente fez um estudo chamado A Terça Parte, um número que aponta para os salvos. Vou ver se o Uber deixa um card aqui para vocês. Não é que Deus vai salvar só um terço, mas Deus tem seus remanescentes dentro desses lugares. Aí eu expliquei isso para ele. Falei, olha, se fosse assim, então as 7 igrejas da Ásia, você vai ver que 5 delas praticamente estão reprovadas. Todas possuem exortação, mas 5, elas estão praticamente reprovadas. Só 2 ali recebem a aprovação do Senhor, que é exatamente um terço. Eu falei, você vai ver que na última hora Deus não vai colher todos, irmãos. Eu falei, vai colher só as primícias dos que dormem, como Paulo fala. Primícias são os melhores frutos. O Wilber falou isso aqui já no estudo. Ele, não, as 7 igrejas da Ásia foi uma carta para aquele momento, tal, ou seja, ele meio que desconfigurou. Se fosse só para aquele momento, não estaria no livro do Apocalipse, né? Teria um livro para cada igreja da Ásia, enfim. E aí a gente entende por esse lado. Se a igreja realmente estivesse vivendo seus melhores dias sobre a terra, como a gente vê, né? Porque é incrível, você abre os canais dos pastores aí no YouTube e você fala, uau, né? A igreja tá bombando, mas a igreja não tem confrontado o pecado, tem que falar o nome do pecado mesmo, irmão. O arrependimento é para todos os dias. João Batista pregava lá no deserto sobre arrependimento. Jesus entra dizendo, arrependam-se que o reino de Deus já é chegado. Lembra? Ele entra pela região da Decápolis, que aponta exatamente para os gentios. Arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. Jesus Cristo sempre pregou arrependimento. Os pastores hoje pregam somente o amor de Cristo, não pregam arrependimento. Então assim, fica difícil mesmo, se você não confrontar o pecado, é uma coisa complicada. Deixa eu voltar aqui para o estudo, que a gente já falou bastante, e eu quero ganhar velocidade agora para a gente já ir concluindo esse estudo. Então eu falei que há pecado no meio do povo. Agora eu quero trazer você aqui para a mulher do fluxo de sangue. Gente, se vocês não fizeram esse estudo, eu não sei se vai caber no card aqui. Se não couber, a gente vai deixar na descrição desse vídeo. Você precisa fazer esse estudo da mulher do fluxo de sangue, que vai falar sobre santificação, sobre arrependimento.
Então, esse estudo, ó, é o estudo 119. Então, esse estudo chama-se Quando Deus para te ouvir. Olha só, deixa eu te explicar o que significa isso. Significa os tzit, ou as franjas. Tá vendo aqui as vestes de Jesus? A mulher tá tocando nas franjas. Se você não conseguir ver aí, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui, porque isso é muito importante. Olha aqui, ó. A mulher toca nas vestes. Todo mundo fala, a mulher tocou em Jesus. Não, a mulher tocou nas franjas de Jesus. E tem uma passagem, deixa eu ver se está em Números. Está em Números 15, 37 ao 41. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes para nos cantos das suas vestes façam os borlas pelas suas gerações, e as borlas de cada canto presas com cordão azul, tá vendo? Azul e branco, que é o azul celeste, né, que a gente fala. As borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e as cumprais, não seguireis os desejos do vosso coração. Então Deus está deixando claro que ali era para a pessoa olhar e não seguir o desejo do seu coração. Você imagina, você vai pecar, quando você olha aquela borla na sua veste, você fala, opa, não vou pecar. Sabe? O homem vai adulterar com uma mulher, e antigamente eles tiravam a roupa, obviamente, né? Então assim, ele via ali as franjas, as borlas, né, na sua veste e falava, opa, santidade ao Senhor. Então lembra, mãos santas e caminhos santos. Aquilo chamava-se tzit, eram franjas que eram para ser usadas nos 4 cantos do seu vestuário. Então elas foram projetadas para ser um lembrete constante para os judeus, para ser um povo distinto. Deus os separou para o serviço único e verdadeiro, ou seja, sacerdócio. E você vê em Apocalipse 1:6, Deus está constituindo de nós um reino de sacerdotes, para seguirmos o Senhor e servirmos o Senhor. Então, a igreja moderna não confronta mais o pecado. Ó, não deixa de fazer esse estudo do tzit, né? Quando Deus para te ouvir, você vai entender a mulher do fluxo de sangue. O sangue dela só é estancado quando ela toca nas franjas de Jesus. Qual o significado disso? Deixa eu puxar para cá, porque tá muito difícil aqui. Para cá, pronto. Qual o significado disso? Veja, mulher é símbolo da igreja. Jesus é o símbolo de Deus. A borla na veste é o símbolo do quê? Das leis do Senhor, a santidade. Então, quando a mulher se santifica, ou seja, obedece ao Senhor, está debaixo das leis do Senhor, toca em Deus. Como que a gente toca em Deus? Quando nos santificamos. Jesus fala assim, saiu de mim virtude, ou seja, existe uma lei que Deus criou. Quando você está em santidade, as bênçãos de Deus correm atrás de você. Nós falamos aqui de Deuteronômio 28, para você ver sobre bênçãos e maldições. É instantâneo, irmão, é instantâneo. Mesmo que você não ore por prosperidade, não ore para ser abençoado, as bênçãos de Deus caem sobre a sua vida. Lembra, a chuva vinha sobre a nação que que guardava os mandamentos do Senhor, e as nações que não guardavam os mandamentos do Senhor, vinham as maldições sobre ele. Então Deus fala, olha, vocês façam isso para que a chuva venha sobre vocês. Então chuva era sinônimo de bênção. Então quando a mulher, que é símbolo da igreja, toca na santidade de Deus, ou seja, a mulher se santifica, sai de Deus virtude. É como se hoje você procurasse santificação e você passasse uma semana buscando a face do Senhor, se santificando, de Deus sai virtude e vem até você. Entendeu? Então isso é uma regra espiritual de Deus. Então veja que essa mulher estava morrendo, ela estava há 12 anos com fluxo de sangue, né? Uma hemorragia, 12 anos, 12 é símbolo das 12 tribos, 12 é símbolo dos 12 apóstolos, da plenitude do povo de Deus. Quando ela se santifica, então sai virtude dela. Ó, eu já dei o contexto aí, você vai lá fazer o estudo, porque é uma bênção e vai abençoar demais a sua vida. A igreja moderna de hoje não confronta mais o pecado. Billy Graham pregava contra o pecado e mesmo assim ele enchia estádios com muitos jovens que iam lá para ouvir sobre o pecado, e o Espírito Santo confrontava a vida deles. Né? Hoje em dia, a igreja moderna, ela enche estádios procurando avivamento, e eles trazem o quê? Cantores gospel, os seus fãs, né? Aqueles seus seguidores, para atrair multidões para os estádios, para falar aquilo que você quer ouvir. Geralmente a teologia do bem-estar, que é falar assim que Deus te ama, que Deus vai mudar a sua vida, que o Senhor vai transformar a sua vida. Só que Billy Graham enchia o estádio, um único homem, para falar contra o pecado, falar, jovem, você vai para o inferno. Se você continuar essa vida, se você escolher essa vida para você, você vai para o inferno. Olha a diferença de um para o outro, né? Hoje, para encher estádios, a gente precisa de 20, 30 cantores gospel dentro do mesmo estádio para falar e para cantar as músicas que a gente quer ouvir. Então, eu quero dizer para você que o maior avivamento vai vir na última hora, quando as 2 testemunhas estiverem vestidas de pano de saco. Está lá no Apocalipse 11. O que são as 2 testemunhas do Senhor? Judeus e gentios. Por que pano de saco, Max? Símbolo de arrependimento. As testemunhas do Senhor vão estar trocando trombetas na última hora e anunciando que o dia da expiação está chegando. Isso vai acontecer quando o anticristo, a nível mundial, praticamente estabelecer o seu reinado.
a igreja vai começar a tocar trombetas e anunciar a volta de Cristo, ok? E aqueles que se arrependerem, então, serão salvos, e a gente sabe que é só as primícias de Deus. Eu vou deixar aqui 2 estudos para vocês fantásticos, que eu vou falar das 2 testemunhas, e sobre o Moed, né, que são os últimos tempos, que é o estudo 116, o estudo 18, e o estudo das 2 testemunhas, que é o estudo 48. Baixa esse e-book aqui para você poder ler legal, porque eu estou saltando muita coisa. Aplicação prática para os nossos dias, para a gente fechar esse estudo, é que Deus ele quer nos abençoar, mas não fará isso enquanto nós vivermos obstinados ao pecado. O Senhor não vai criar filhos teimosos, resistentes à obediência, irmãos. Deus não vai criar filhos teimosos, por isso que o Senhor tende a nos provar. 1 Samuel vai dizer isso. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. E olha só o que ele fala. A obstinação é como idolatria a culto ao lar. Irmãos, o que é obstinação? Ó? O homem moderno está obstinado e, portanto, resistente. Então, obstinação é ser resistente. Então, você é resistente ao pecado. Você está focado em realizar os desejos do seu coração, relativizando o pecado com algo de menor importância, ou mesmo comum para os nossos dias. Então, quando a gente se torna resistente ao pecado, a gente torna o pecado várias vezes e não resiste ao pecado para que o diabo fuja de nós ou para que a gente tenha uma vida espiritual mais evoluída, é como se a gente tivesse feito o quê? Um culto de idolatria, tá falando Samuel. Aquele que é obstinado ao pecado é como se tivesse um culto de feitiçaria ou de idolatria. Então é tão grave quanto, e a gente sabe que Deus abomina os feiticeiros, né? Isaías 1,15. Pelo que quando estendeis as mãos, eu escondo os vossos olhos de sim, quando multiplicai as vossas orações, eu não ouço. Deus está falando, quando vocês levantam a mão para orar, eu não olho para vocês, como Deus estivesse virando as costas para vocês. E quando vocês multiplicam suas orações, mais gente orando ainda, eu não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Sangue é símbolo de morte, certo, Wilber? Então, quando nós pecamos, a Bíblia fala que o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, quando nós estamos em pecado, Deus não ouve as nossas orações. E quando você levanta as suas mãos ou multiplica as suas orações, ele, não ouço, cara. Eu tapo meu ouvido para não ouvir o que vocês estão falando. Miqueias, então clamarão, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal às suas obras, assim diz o Senhor, acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tem o que mastigar, mas apregam guerra santa contra aqueles que nada lhe metem a boca. Então aqui é uma exortação também para os profetas do Senhor, ou aqueles que trazem a lei. Mesmo que você ore, Deus vai esconder de você a sua face e não vai dar ouvido porque você está fazendo o povo pecar. Provérbios 28, o que desvia os ouvidos da lei do Senhor, até a sua oração será abominável. Tá aí, né, Hilber, para os pastores aí da Supergraça, ou dos pastores da graça que tá tudo bem, tem paz e segurança. Olha só, o que desvia de ouvir a lei até a sua oração ser abominável. Então, para você que acredita que as leis do Senhor foram abolidas na antiga aliança, a lei do Senhor continua valendo até hoje, tá, irmãos? É que a justificação pela lei, na verdade, ela nunca existiu. E Davi vai falar isso no seu salmo. Senhor, se o Senhor quisesse verdadeiramente sacrifícios, eu ofereceria ao Senhor, mas o verdadeiro sacrifício que o Senhor quer é um coração contrito e quebrantado. O salmista, né, Davi mesmo já tinha sacado isso na antiga aliança. Então, ó, aqueles que não dão ouvido à lei do Senhor, até a sua oração será abominável. Ou seja, Deus odeia a sua oração se você não obedece às leis do Senhor. Irmãos, vamos entender essa repreensão do Senhor, nos arrependermos, andarmos uma vida digna do evangelho ao qual nós fomos chamados, para que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Olha só, Hilber, há pecado no meio do povo. Josué, levanta daí, para de clamar e vai resolver o problema do pecado do povo. Ei, irmão, para com isso, para de pedir oração, conserta a sua vida com o Senhor, porque do Senhor vai sair virtude e vai abençoar a sua vida se você estiver andando uma vida de santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Santidade não é uma opção, mas é uma obrigação de todo cristão. Pode falar, Hilber. Ah, tá. Não, exatamente. E você falou ali de obstinação, e Deus ele vai usar uma palavra bem interessante também, que é um povo de dura servil, ou seja, cervical dura, aquele povo que não se reclina a Deus, né? Então você tem essa obstinação, um povo que não se reclina, e aí é a fórmula certa para a destruição, para a ruína do povo, né? E a ruína de Israel foi por conta disso, um povo que não se reclina, um povo que é obstinado, um povo que não se arrepende. E a igreja que o Max citou, da Hipergraça, está indo para esse mesmo caminho. Uma igreja que está sendo obstinada, uma igreja que não
se ajoelha perante as leis morais de Deus, não se ajoelha perante a vontade de Deus. Porque é interessante que para essas igrejas a vontade de Deus é sempre eles serem milionários e prósperos nessa terra. E talvez não seja essa a vontade que Deus tenha para a vida dessas pessoas. Verdade. Ó, eu tava falando com o Wilber, pessoal, se o profeta Jeremias estivesse por aqui, né, Wilber, muito provavelmente a gente lançaria ele numa cisterna de novo, porque naquela época os fariseus estavam pregando coisas para eles, ensinando o povo, eles abriam a cidade para o comércio nos sábados, para que eles pudessem comercializar, e o Senhor falou, ó, não vai fazer obra nenhuma no sábado, não vai fazer comércio, vocês vão dedicar um dia da semana ao Senhor, que apontava para Jesus Cristo, que seria o nosso descanso. E aí o povo pecava, Jeremias vinha e falava, olha, vocês estão fazendo errado, Senhor, vocês estão fazendo errado, Senhor. O Senhor vai levar vocês cativo para Babilônia. Que Babilônia? Que profeta é você? Quem és tu, né? Profeta. Tem alguns versos bem legais, depois a gente vai fazer um estudo sobre a vida de Jeremias. Se Jeremias estivesse aqui hoje, possivelmente ele não teria espaço para pregar nessas mega church. As igrejas estariam chutando o profeta Jeremias, porque não reconheceriam como profeta de Deus. E quando nós pregamos sobre o pecado, muitas vezes nós somos indagados como os homens da lei, né? Olha lá, as pessoas que vivem na antiga aliança. Cristo já nos libertou, Cristo nos salvou, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fui colocado como cabeça e não cauda. E por aí vai, irmãos, um monte de contexto isolado e não pega a Bíblia inteira para fazer uma boa exegese. Então é bastante complicado. A antiga aliança, ela é, na verdade, o balizador, os fundamentos, né, da vida do cristão. Você vai ver isso lá na Nova Jerusalém que desce do céu. Então, assim, aquele que não atenta para o passado tende a cometer o mesmo erro no futuro. E quem não atenta para o passado tende a destruir o seu futuro. Amém? Esse estudo a gente gostaria de fazer com vocês. Eu quero agradecer se você chegou até aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui. E se for bacana para você, coloca aí nos seus grupos da igreja, né, nos seus grupos de transmissão aí de WhatsApp para abençoar a nossa vida. Nós precisamos da sua ajuda para levar essa mensagem, a mensagem do evangelho, tá? Aquela mensagem que é baluarte, ou seja, verdade intransponível, para levar para outras pessoas, igrejas, pastores. Pega esse link aqui, manda para tua galera aí, para abençoar outras pessoas. Se você tem nos acompanhado há um tempo, considere se tornar um membro aqui do canal ou ser um dos gerentes do Papo com Deus. Lá no nosso site tem um link chamado Gerentes. Você pode apoiar esse trabalho e levar boa teologia gratuita, tanto para o Brasil quanto para outras nações. Amém? Lá no nosso site está cheio de cursos para você se edificar gratuito e um monte de e-book para abençoar a sua vida. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.